Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 8 de janeiro de 2021, semana que passa galopando por nós. Bem, no dia 6 de janeiro o mundo concentrava-se na questão de Donald Trump e a Casa Branca, e o Capitólio, melhor dizendo. Mas uma notícia importante de Israel não teve o destaque merecido, justamente porque todo mundo estava concentrado na questão de Donald Trump. No dia 6 de janeiro, quarta-feira, portanto, o relatório anual do INSS de Israel, o Instituto Nacional de Estudos sobre Segurança, revelava os quatro principais problemas ou motivos de preocupação à segurança de Israel no ano de 2021, para o ano de 2021. É um estudo, uma projeção baseada nos acontecimentos geopolíticos do ano anterior, que prevêem qual será o grau de tranquilidade ou intranquilidade do país. Bem, este relatório anual é preocupante. São quatro os fatores que tiveram mais destaque no relatório. O primeiro, o menos destacado, mas um problema, é o coronavírus, o que pode enfraquecer a economia de Israel e, consequentemente, a sua capacidade de investimento em segurança, já que essa é uma prioridade existencial de Israel, segurança. O segundo fala sobre a instabilidade interna. Depois que o presidente Donald Trump foi derrubado na América, a preocupação agora é que haja o mesmo movimento em relação a Bibi. Não que o relatório defenda Bibi, mas Benjamin Netanyahu, mas vê toda a manifestação popular nesse sentido como perigosa por conta das infiltrações, inclusive por conta de israelenses que lutam contra o próprio Estado de forma legal porque fazem parte do Knesset. Nós bem sabemos, existem partidos árabes dentro de Israel muito alinhados com a questão palestina. E, portanto, se existem partidos, existem defensores das ideias desses partidos que poderiam muito bem criar um clima de forte instabilidade interna nos próximos dias ou meses por conta da derrubada de Bibi Netanyahu. A esquerda não o quer nem pintado de ouro, assim como a grande mídia, claro, e alguns magistrados. Esse é um motivo de preocupação também apontado no relatório da INSS. É um ano de turbulência, será um ano de turbulência eleitoral, e turbulência eleitoral quer dizer também distração na questão da defesa, ou uma possibilidade de vacilos em termos de defesa, diz o relatório. Outra questão estranha para o relatório é o problema climático. O relatório aponta também possíveis interferências da natureza que podem prejudicar a defesa de Israel, tais como inundações, grandes nevascas, terremoto e algo ainda um pouco mais preocupante, como, por exemplo, pedras caindo do céu, que podem causar uma grande instabilidade no país. Aliás, no ano de 2019, eu reportei isso aqui no canal, Israel fez um grande exercício nesse sentido, prevendo uma catástrofe gigantesca, uma catástrofe natural. Exercícios feitos com a Marinha, principalmente, visavam a evacuação rápida de cidades como Tel Aviv e Haifa, por exemplo. Bem, a questão volta a circular nos meios, nos centros de defesa e estudos de defesa de Israel. Mas o principal do documento aponta que o perigo mesmo para Israel será o Irã neste 2021. O documento começa dizendo que o Irã está apostando numa presidência norte-americana favorável, ou se não favorável, um pouco descuidada em relação ao Irã. Bem,
como para bom entendedor, pingo é letra, quero dizer que o Irã acredita que Joe Biden continuará mantendo a política externa de Barack Obama em relação aos mulás. Vida solta, vida livre para o Irã produzir as suas armas tranquilamente, ameaçando ou visando ou mirando sempre em Israel. É uma aposta dos mulás. Bem, essa aposta quer dizer o seguinte no documento, que os procuradores do Irã na região, como Hamas, por exemplo, a Autoridade Palestina, por exemplo, o Hezbollah, por exemplo, e a própria Síria, estarão mais organizados, fluentes na intercomunicação e perigosos em relação a Israel. O fantasma dos 150 mil mísseis teleguiados voltou a assombrar os israelenses nas páginas do documento. O documento faz alusão não ao número de mísseis teleguiados, mas à capacidade hoje do Irã e seus procuradores na região de fazer chover mísseis com muita precisão, principalmente sobre cidades fronteiriças do norte, onde o Hezbollah com a Síria teria um grande poder de ataque, sem falar, claro, na faixa de Gaza, outro problema inquietante para Israel, porque lá está o Hamas também financiado e abastecido com as armas do Irã. Essa notícia também dei o ano passado. Ramallah, o líder do Hezbollah, disse, na época, no começo do ano passado, que o Hezbollah possuía 150 mil mísseis com um aparelho acoplado que permitia que esses mísseis e foguetes fossem guiados por computador, via satélite, claro, dando muita precisão aos seus lançamentos. Portanto, Ramallah, naquela ocasião, pedia que amigos da causa palestina e do Hezbollah dessem informações de onde ficavam, por exemplo, postos policiais, hospitais, escolas, para, claro, colocar num banco de dados quando fosse o caso de liberar esses mísseis, principalmente na cidade de Jerusalém, pois tudo isso voltou a ser preocupação no documento anual de segurança de Israel. Bem, a outra questão do documento, que não é exatamente uma afirmação, mas deixa antever, é a preocupação hoje, ou melhor, é a dúvida hoje em relação aos Estados Unidos. O documento reflete essa dúvida. Enquanto o Irã aposta que Biden será um grande amigo dos ayatolás, Israel não sabe bem o que esperar dos Estados Unidos de Biden. Não sabe se poderá contar com Biden como contava com Donald Trump para a sua segurança, e não sabe se Biden será mais do que um protetor de Israel. Será digamos assim, um rinoceronte ou um hipopótamo dentro de uma casa de louças. Explico. A política de Biden pode ser, tanto pode ser complacente com o Irã, como, dependendo das intenções do Deep State militar, ser um ferrão de vespa para o mesmo. Isso quer dizer, naturalmente, que Israel não faz a menor ideia de qual será a política externa norte-americana. Se agressiva contra Israel ou se amiga de Israel, não por Israel, mas por manter uma forte presença militar de novo no Oriente Médio. A presença militar americana no Oriente Médio, é bom lembrar, foi enfraquecida, ou foi praticamente anulada por Donald Trump. E o Deep State das armas, claro, ficou muito insatisfeito e estaria disposto a fazer os soldados americanos retornarem para as quentes areias do Oriente Médio, com tudo e mais um pouco. O relatório, portanto,
deixou antever uma preocupação que nós mesmos já havíamos anunciado aqui num vídeo não muito recente, mas se não me engano, de novembro do ano passado, onde eu mostrava a minha região aqui como a Oklahoma, o Nebraska brasileiro. Eu dizia naquele vídeo que Israel poderia sentir o gosto amargo de ter virado as costas para Donald Trump e jogado-se nos braços de Joe Biden. Joe Biden pode não ser nem amigo de Israel, nem do Irã. Amigo, evidentemente, do que o Deep State quer ou planeja para toda a região. Um monopólio, um domínio total, uma hegemonia sobre as riquezas do subsolo, sobre o petróleo e sobre os canais de navegação ou transporte do mesmo, como, por exemplo, o Golfo Pérsico. Bem, agora é esperar para ver até que ponto o relatório se confirma, mas há um detalhe muito importante nessa história. O relatório foi divulgado no dia 6, foi finalizado, portanto, muito antes do dia 6, provavelmente 15 ou 20 dias antes. E não fazia alusão, porque não podia, claro, não tinha ainda as informações necessárias, de que o Irã estaria enriquecendo o urânio a 30%, pois foi o que aconteceu. Quando o relatório foi fechado, o Irã anunciou que retomava o enriquecimento do urânio a 30%, o que complicaria muito mais o relatório e aumentaria ainda mais a preocupação de Israel se tivesse essa informação antes de pôr o ponto final no relatório. O Irã, que aparece muito perigoso nesse relatório, é, na verdade, mais perigoso ainda, porque o relatório conclui dizendo o seguinte: 2021 certamente ou muito provavelmente atacará Israel. Bem-vindos ao primeiro ano da tribulação, israelenses. Até depois.